estudantes do Paraná, estamos aqui nessa aula de língua portuguesa e a temática da nossa aula é o que mesmo? Carta do leitor. Você já ouviu falar sobre carta do leitor? Sim? Não? Se você nunca ouviu falar, então na aula de hoje falaremos sobre este assunto. Então vocês devem fazer o que antes de iniciar a aula? Acesse aí o Classroom, marque a sua presença, tá? Realizando uma atividade. Beleza? Combinado? Vamos lá nos objetivos da nossa aula. Entender a função e a estrutura composicional do gênero carta do leitor. Reconhecer a importância desse tipo de gênero no campo jornalístico. Analisar e pontuar algumas características do gênero textual carta do leitor. A carta do leitor é um texto que o leitor envia a um jornal ou uma revista para relatar algum fato ou para expressar sua opinião sobre alguma notícia, tema atual ou artigo publicado. As principais características da carta do leitor: textos breves e escritos em primeira pessoa, temas atuais e de caráter subjetivo, linguagem simples, clara e objetiva, presença de destinatário e remetente, texto expositivo e argumentativo. Nesta estrutura de carta ao leitor, nós temos o que mesmo? O vocativo, que aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhada de local e data, chamado de cabeçalho. Introdução, pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. No desenvolvimento, temos a parte de argumentação do leitor sobre sua ideia central. Muito bem, turma. Na conclusão, o leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. Na despedida, representa as saudações finais do leitor, por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraço e assim por diante. A assinatura: o leitor assina seu nome, o qual pode aparecer em forma de sigla, por exemplo, Afonso Miguel Pereira dos Santos, A, daí ponto, M, ponto, P, ponto, S. Temos aqui um exemplo de uma carta, ok? Vou ler com vocês. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Olá, pessoal da revista Teen Feminina. Meu nome é Gisele, tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Assinado por Gisele Matias Albuquerque. Muito bem. Estamos aqui diante desse quiz e eu quero que vocês analisem aqui. A linguagem predominante na carta do leitor é, na letra A, científica, letra B, culta, letra C, técnica. Pense um pouquinho aí e já retornamos.
Vamos corrigir. A linguagem predominante na carta do leitor é sempre a linguagem norma culta, a letra B, então. Vamos analisar essa carta do leitor, a Folha de São Paulo. A pessoa escreve: em relação à matéria publicada no caderno Mercado, em 18/5, em que o senhor informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir de 1º de janeiro próximo. Penso que São Paulo demorou muito a tomar a decisão de transformar em lei a proibição. Todas as vezes que eu vou ao supermercado, fico indignada com a quantidade de sacolas que são utilizadas pelos consumidores que não parecem preocupados com as consequências que o uso dessas embalagens causa ao meio ambiente. Só quero lembrar às autoridades que não basta sancionar a lei, é preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas àqueles que a desrespeitar. Espero que não se torne mais uma estratégia de marketing pré-eleitoreira, como foi com a lei que proíbe os cidadãos dirigirem alcoolizados. No começo fazem blitz, causam barulho, mas depois de algum tempo tudo volta ao que era antes. Não há fiscalização para coibir as infrações. Atenciosamente assinado por Josilda Cardoso, professora do Ensino Fundamental de São Paulo. Vamos analisar essa carta? Atividade número 1. O texto que acabamos de ler pertence ao gênero editorial, pois o autor defende um ponto de vista do veículo de informação. Letra B. Carta do leitor, pois existe a presença de um autor, leitor deixando o seu ponto de vista sobre uma matéria. Letra C. Carta do leitor, porque o autor do texto dialoga com o leitor. Letra D, artigo de opinião, porque alguém dá opinião sobre o assunto da notícia. Então, releia novamente ali a questão e marque a alternativa correta.
voltando aqui, retomando a nossa atividade, realizando a correção. Letra B é carta do leitor, pois existe a presença de um autor-leitor, sim, assinado por ele, em que deixa seu ponto de vista sobre uma matéria veiculada, uma matéria que foi publicada. Então, esse autor aqui, no caso que nós vimos, a autora, ela ali coloca o seu ponto de vista e traz uma abordagem, uma argumentação a respeito dessa matéria. Atividade número 2. Na carta do leitor, a autora emite uma opinião. A letra A, fico indignada com a quantidade de sacolas. Letra B, é preciso ter uma fiscalização rigorosa. Letra C, não há fiscalização para coibir as infrações. Letra D, no começo fazem blitz. Pense um pouquinho e marque a alternativa. Ok, turminha, voltando, marcamos então a letra B. É preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas para aqueles que há desrespeitar. Então, essa seria a nossa resposta que foi retirada lá da carta. Atividade número 3. Um argumento utilizado pela autora para defender a ideia principal do texto está em letra A. São Paulo demorou muito a tomar a decisão de transformar em lei a proibição. Letra B. Não parecem preocupados com as consequências que o uso destas embalagens causa ao meio ambiente. Letra C. Espero que não se torne mais uma estratégia de marketing
pré-eleitoreira. Letra D, não basta sancionar a lei, é preciso ter uma fiscalização. Qual desses argumentos que a autora utilizou para defender a sua ideia principal? Ok, gente? Correção é a letra B, nós marcamos a letra B. Não parecem preocupados com as consequências que o uso dessas embalagens causa ao meio ambiente. Então, é nossa letra B. Vamos lá para esse quiz. Entre as várias tipologias textuais existentes, uma das formas de reconhecer a carta do leitor é por sua linguagem. Qual é esse tipo de linguagem? Letra A, argumentativa e expositiva. Letra B, informativa. Letra C, descritiva. Pense um pouquinho, marque apenas uma alternativa. Ok, gente. Letra A. Então, o texto, o tipo textual aqui é argumentativo e expositivo. O gênero textual da carta do leitor possui um aspecto argumentativo, porque a pessoa que escreve ao jornal, então ela traz uma argumentação, uma defesa da sua ideia principal, pois tem como objetivo expressar opiniões que confrontam ou confirma algo anteriormente apresentado. Também é expositivo porque visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Tranquilo, né? Bem tranquilo as características, né? As principais características da carta do leitor. Carta do leitor nos meios digitais. Vamos aqui contextualizar a nossa realidade ao mundo contemporâneo
né, ao qual vivemos. Há tempos, o envio da carta do leitor mudou para o e-mail, correio eletrônico. A leitura pela internet tornou comum a divulgação desses textos no site das revistas e jornais. Nesse caso, apesar de não existir uma regra padrão de formatação para a carta do leitor, alguns veículos podem definir a quantidade máxima de caracteres no texto. Para escrever uma boa carta do leitor, é fundamental revisar o quê? O conteúdo antes do envio. Sempre quando a gente escreve, é muito importante a gente reler aquilo que a gente escreveu. Ser objetivo e adotar uma linguagem simples. Quando falo de linguagem simples, não é qualquer linguagem, é uma linguagem simples, mas de acordo com a normativa. Evite a construção de parágrafos muito extensos e principalmente evite acusações ou informações das quais não tem certeza. Cautela e argumentos bem elaborados te darão muito mais chances de ter seu texto lido. Então, sendo objetivo, né, e defender a sua ideia de maneira muito clara e convincente. O que estudamos hoje? Galera? Estudamos o gênero carta do leitor. Carta do leitor. Vimos alguns exemplos e estudamos a estrutura e características deste gênero. Analisamos uma carta do leitor, pontuando alguns elementos relevantes. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje e foi muito bom estar com você aqui nessa videoaula e eu espero você na próxima aula novamente aqui comigo. Por quê? Porque está quase finalizando o ano, né? Então, temos pouco tempo aí, então não perca nenhuma das aulas, ok? Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais.